Deputado, vamos começar pela questão principal. A inflação vem trazendo o brasileiro a um grau de desespero. Todo dia que ele vai ao supermercado, ou à feirinha, ou à quitanda, preço de alimento subindo. O que nós podemos fazer para frear essa inflação dos alimentos? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente vencer as narrativas, né? Uma narrativa muito fácil de ser vendida é colocar a culpa disso no produtor rural, né? Falar que o produtor está exportando demais, que não fica comida aqui no Brasil e isso faz com que os preços subam. Uma mentira completa, né? O Brasil tem uma grande balança comercial dado o trabalho do agronegócio, da agropecuária, dos produtores rurais, mas não há desabastecimento, não há falta de produtos, o produto está na gôndola do mercado. O que nós temos é uma macroeconomia completamente falha, um problema seríssimo global em relação a questões econômicas e a macroeconomia brasileira, que é um gasto exacerbado do governo, uma máquina que cada dia mais inchada, cada dia maior, problemas com a taxa de juros, que antes era o presidente do Banco Central, agora não sei qual é a justificativa, mas subindo todos os dias taxa de juros e a gente falando com praticamente 15 de Selic de volta. Sem contar as questões cambiais, ou seja, não há confiança do mercado na equipe econômica, no trabalho da economia, da fazenda brasileira, e isso faz com que essa desconfiança faça chegar o preço no bolso do consumidor. Primeiro impacto sempre é nos alimentos, sempre é no dia a dia do supermercado. Então, da nossa parte, nós continuamos trabalhando, o agro continua produzindo, continua botando comida na mesa dos brasileiros e de praticamente 2 bilhões de outras pessoas no mundo. Isso não é responsabilidade nossa. Nossa responsabilidade é continuar trabalhando. E continuar tendo esse ganho de produtividade extraordinário que o agro vem ganhando há tantos anos, né? Porque vem fazendo a lição de casa. Sem dúvida, é muita economia, é muita pesquisa, muita tecnologia, muito trabalho de desenvolvimento do setor. Nós temos a agropecuária mais sustentável do mundo, nós temos uma responsabilidade socioambiental gigantesca e mesmo assim a gente mantém toda a competitividade que a gente mantém. Conseguimos colocar produtos lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia principalmente, né? Vamos falar de China aí, China mais da metade de tudo que a gente exporta vai para lá, 52%. Isso tudo porque a gente consegue manter competitividade, tendo cada dia mais ganhos produtivos e, obviamente, mantendo o mínimo de rentabilidade para os produtores, que essa é a grande preocupação. Não adianta nada a gente ter bastante produção se não tiver produtor tendo condição de viver, né? É verdade. Bom, então o primeiro mito a gente resolveu em 2 minutos de conversa aqui. A subida do preço de alimentos tem a ver com o gasto irresponsável do governo, expansão da base monetária, e é isso que gera inflação. Não tem nada a ver com o produtor, tá certo? Então esse é o primeiro mito que nós quebramos. O segundo que nós vamos ter que quebrar este ano, deputado, é a COP30. É a péssima reputação do agro, como se fosse um dilema que, se você preservar, não tem espaço para o agro. E como você bem colocou aqui, o agro é o agro mais sustentável do mundo. Ninguém tem preservação das suas reservas, das suas APPs, 25% aqui, 35% no Cerrado e 80% no Norte. Como o agro vai atuar nessa história da COP30 para não sair como vilão da história, que é o rótulo que eles querem empregar para vocês? Mais uma vez, um dos nossos grandes desafios de vencer uma narrativa. A narrativa deles é que é a COP da floresta, a COP do meio ambiente, a COP da sustentabilidade. A gente concorda que é uma COP num estado que está no bioma amazônico, porém não é uma COP da floresta. É uma COP na floresta de um grande país produtor. Ou seja, um país que produz alimentos para o mundo inteiro com sustentabilidade e com responsabilidade. Ninguém no mundo, e você falou muito bem há pouco, ninguém no mundo tem a responsabilidade que nós temos de preservar o mínimo de 20% no bioma Mata Atlântica, chegando a 80% lá no bioma amazônico, de ter que fazer cadastro ambiental rural, de esperar o Estado, a boa vontade do Estado para fazer um programa de regularização ambiental, da manutenção de nascentes, da manutenção de matas ciliares, o distanciamento entre produção, essas questões todas que nós, produtores rurais brasileiros, fazemos e fazemos muito bem, com georreferenciamento, com exposição clara do que nós produzimos, onde nós produzimos, a quantidade que nós usamos e principalmente a ocupação do solo. Nós temos, isso é dito pelo mundo todo, nós temos no Brasil o único país do mundo que tem condições de triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas, sem ter que fazer nada ilegal, sem ter que ter desmatamento ilegal, sem abrir áreas ilegalmente, sem ter que danar, vamos dizer assim, o meio ambiente. Nós temos todos os planos de manejo necessários, nós conseguimos fazer isso com muita responsabilidade e é isso que irrita tanto os nossos concorrentes, porque o nosso produto chega lá na União Europeia, nos Estados Unidos, mais barato que o deles. E aí é óbvio que
que as narrativas vêm, ficam apontando os dedos, dizendo que a gente não faz direito, que a gente faz errado, que a gente usa demais, que a gente usa muito pesticida, que a gente desmata, que a gente faz, porque obviamente é uma questão concorrencial para eles poderem fazer os embargos todos que estão fazendo e essas questões todas. Bom, depois então, a natureza da agricultura tropical não tem nada a ver com a agricultura em país temperado, também é outra história. Né? Ninguém faz agricultura tropical do jeito que a gente faz. Tem situações no Brasil que na mesma propriedade a gente chega a ter 3 safras. Então é óbvio que eles não conseguem competir com isso. E a COP é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Já vai ser aqui, ou seja, a Inês é morta, vai acontecer aqui no Brasil de qualquer jeito. A gente não pode deixar ela ser um palco contra o grande legado da economia brasileira e o grande setor que carrega a economia brasileira. A gente precisa ter espaço, voz e vez para colocar o nosso tema também nessa COP. Espero que a gente consiga, muito na cotovelada, na furada de olho ali, mas a gente conseguir chegar lá em Belém e apresentar o que é a produção, não só da produção de alimentos, mas principalmente a questão da bioenergia, né? Que o Brasil é o maior produtor do mundo de energias renováveis, não existe ninguém que faça como a gente faz, e o agro contribui com boa parte disso através dos biocombustíveis. E esse biocombustível, que seja na cana-de-açúcar, seja no biodiesel, seja no etanol de milho, seja em qualquer uma delas, até no SAF, né? Na aviação sustentável, que a gente tem trabalhado com a nova lei do combustível do futuro, transição energética, isso tudo passando pelo agro e tendo na gente uma oportunidade de mercado futuro maravilhosa, né? Agora, o deputado, tem uma questão importante para o agro, que nós poderíamos aproveitar essa COP30 para pressionar, que é a questão da regularização fundiária. A gente sabe onde tem título de terra, está tudo bonitinho, está tudo preservado. O problema é a história que nós temos dessas terras devolutas, que não sabemos muito bem quem é o dono e tal. Não dá para a gente fazer uma grande pressão aí para que esse CAR funcione, que a gente tenha regularização fundiária e que essa seja uma bandeira importante, inclusive, para levar para a COP30? Dávila, quando foi feito o Código Florestal lá atrás, ficou de responsabilidade dos estados a regulamentação e a execução do CAR. Né? Os produtores fizeram sua parte, ou seja, todos nós nos cadastramos. Né? A gente fez o nosso CAR, nosso georreferenciamento, apresentou nossa propriedade, mostramos o que a gente faz, o que a gente não faz e tal. Cabe aos estados analisarem esses dados para abrir uma oportunidade de regularização para aqueles que precisam. Né? O Estado de São Paulo fez isso muito bem, né? De alguns governos aí, mas especialmente agora terminou de fazer essa análise de CAR e o Estado de São Paulo está de parabéns por isso, o Mato Grosso está bem avançado e tal. Mas tem estados como o meu, por exemplo, o Paraná, que está muito aquém por causa de uma incomunicabilidade entre os sistemas, ou seja, um que usa o Map Biomas, outro que usa o Google Maps, outro que usa o CIRES, outro que usa outros sistemas, ou seja, a gente não consegue fazer essa comunicação. A Federação de Agricultura trabalhando bastante, a gente tentando resolver. Esse é um dos problemas. Segundo problema, nós temos algumas questões de regularização fundiária de terras federais, de áreas da União, que precisam ser encaradas com muita seriedade. É o caso, por exemplo, das terras indígenas, dos assentamentos e das terras de interesse de reforma agrária e principalmente das terras de fronteira internacional. Para você ter uma ideia, a regulamentação da lei, o prazo de regularização das terras de fronteira vence em outubro. Ou seja, todas as terras da costa oeste do Brasil estão irregulares até a partir de outubro. O que a gente está fazendo lá? Arrumando mais prazo. Aliás, mania de brasileiro, né? Em vez de resolver o problema, a gente arruma mais um prazo para resolver mais um pouco mais para frente. Como é a questão também das terras indígenas e a questão dos assentamentos. O atual governo transformou várias áreas de interesse de reforma agrária em áreas de floresta pública. O que isso faz? Faz com que aquela área seja impedida de desapropriação, ou seja, ela é praticamente uma expropriação e aquele que tem o título não consegue regularizar, ou seja, o cara que está sentado numa área dessa, ele não consegue receber o título. Porque qual que é o interesse? O interesse é fazer o contrário do que nós fizemos no governo passado, de distribuir título para essas famílias terem uma carta de alforria e serem produtores rurais de fato. O interesse agora é exatamente o contrário, que essas famílias tenham que voltar para o movimento e ficar fazendo o movimento político, porque a gente sabe que a teoria desse povo nunca foi por reforma agrária, sempre foi um movimento político. Então é isso que a gente está cuidando e tentando aperfeiçoar a legislação para garantir que a gente consiga fazer uma regularização fundiária de fato. O projeto está aprovado, né? Nós corremos atrás, resolvemos, boa parte tem um problema sério das terras lá no bioma amazônico, que é algo que precisa ainda ser resolvido, os estados fazendo meio por conta, essa questão da costa oeste aí dos imóveis de fronteira internacional, que a gente está prorrogando o prazo, e as questões de sem terra e de indígena, nós estamos em pleno abril vermelho, que é uma vergonha em 2025 a gente falar de abril vermelho, sem contar que
os interesses de demarcações de terras indígenas na costa oeste do Paraná, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, tem Paraguai entrando em território brasileiro, indo no escritório da FUNAI, sai com um RANI, que é um documento de identificação indígena, se julga brasileiro e invade terra dos outros. Então, problema sério que a gente enfrenta ainda em 2025.